numa progressão geométrica, ó, numa PG, a razão é igual a 2. Sabe-se que o primeiro termo dessa sequência é 3. Nessas condições, assinale a alternativa que apresenta o quinto termo de uma progressão aritmética cuja razão é 3 e cujo primeiro termo é igual ao segundo termo da progressão geométrica anterior. Primeira coisa, ela me diz o seguinte, ó, a progressão geométrica, ou seja, em uma PG, eu vou ter que a razão dela é 2. Então, se eu tenho que a razão de uma PG é 2, eu vou colocar aqui, ó, razão 2. E que o primeiro termo dela é um 3. Então, o A1 dela vai ser um 3. Beleza. Até aqui é o que ele me diz sobre a PG. Depois ele fala, nessas condições, assinala a alternativa que representa o quinto termo de uma progressão aritmética. Aqui já é uma segunda coisa. Então, a gente vai colocar aqui, ó, segunda coisa, progressão aritmética. Aí ele me diz, cuja razão dela é 3 e que o primeiro termo dela é igual ao segundo termo da progressão anterior. Então, o primeiro termo dessa daqui, ó, o primeiro termo vai ser igual ao segundo da PG. Aí você diz assim, eita, professor, então eu preciso saber quem é o segundo termo da PG para mim poder saber quem é o primeiro termo, o primeiro termo da PA. Exatamente. E como é que a gente vai fazer isso? Como é que eu sei a sequência da construção de uma PA? Lembrando que todas essas questões aqui são questões da banca, tá? Do IBFC, todos são deles. Então vamos lá. Para definir uma PG, a gente tem o seguinte, ó. PG é da seguinte forma. Eu tenho o A1, o A2 aqui e o A3. Para a gente entender uma PG, a razão dessa PG vai ser sempre assim. Eu vou pegar a razão, vai ser sempre o segundo termo dividido pelo primeiro. Essa é a razão. Se eu pegar o terceiro termo e dividir pelo segundo termo, sempre vai ser assim. Eu vou pegar esse e dividir pelo anterior. Vou pegar esse e dividir pelo anterior. E assim sucessivamente. Então, a razão da PG é dada desse jeito. Para ser mais claro, ela está aqui, ó. Essa é a razão. Se eu estiver falando de uma PA, a razão ela é dada assim. A1, A2 e o A3. A razão dela vai ser assim. Eu vou pegar o A2 e, em vez de dividir pelo A1, eu vou subtrair o A2 menos o A1. Ok? Eu sempre vou fazer assim. Nesse caso aqui, e nesse caso também, eu posso pegar o A3 menos o A2. O A3 menos o A2. Beleza? Então, está aqui a razão da PA. Isso daqui, pessoal, é prego batido e ponta virada. A gente não tem muito o que discutir sobre isso, não. Bom, desde o primeiro ano do ensino médio que a gente aprende as razões de PA e PG. Dito isso, agora a gente vai voltar para o problema. Olha o problema. Ele vai me dizer o seguinte, que na PG a razão é 2 e o termo 1 é 3. Ora, se eu sei a fórmula aqui, ó, da PG, então eu vou fazer o seguinte, que se a razão é 2, eu vou botar razão é igual ao A2 sobre o A1. Então, como a razão é 2, o problema diz que a razão é 2, então a gente bota 2 aqui. O A2 eu não sei quem é, e o A1 ele me diz que é 3. Então, para mim saber quem é o A2, como isso aqui é uma igualdade, basta eu passar o 3 para cá multiplicando. Ó. Então, eu vou ter que o A2 vai ser 3 vezes 2, 6. Ó. Então, quem é o meu A2? O meu A2 é 6. Beleza? Dito isso, como o meu A2 é 6, olha o que ele me dá. Dito isso, vamos para o segundo passo. Ele diz o seguinte, que o quinto termo da minha progressão aritmética, cuja razão é 3, que está aqui ela bem aqui, e cujo primeiro termo é igual ao segundo termo da progressão geométrica. Então, eu já sei quem é o segundo termo. Então, o primeiro termo daqui é 6. Ok? Então, o primeiro termo daqui é 6, como ele me disse aqui. Como a razão é 3,
Então, como é que eu vou calcular o próximo termo? Como é o quinto termo que ele quer, dá para a gente fazer aqui, fazendo a contagem, sem precisar aplicar a fórmula. Então, vamos lá. 2, A3, A4 e o A5. Bora lá. Se na minha PA eu só preciso ir somando, e a minha soma vai ser 3, porque a razão é 3, então esse próximo aqui vai ser 6 mais 3, 9. O próximo, 9 mais 3, 12. O próximo, 12 mais 3, 15. O próximo, 15 mais 3, 18. Então, eu vou ter aqui, ó, que o quinto termo da minha PA vai ser 18. E aí, a gente chega bem aqui no gabarito, ó, letra D de dado. Beleza? O gráfico da função do primeiro grau passa pelos pontos 2 e 3, 3 e 5. Nessas condições, a raiz dessa função é igual a... Marileno, como é que a gente faz isso? A primeira coisa que a gente precisa fazer é definir uma coisa. Ó, vou colocar aqui no cantinho aqui, que é para a gente lembrar. A equação do primeiro grau, ela tem uma estrutura normal. A estrutura dela vai ser o seguinte. Y é igual a x mais b. Ou, como a gente está falando de função, pode ser apresentada assim, ó, f de x é igual a ax mais b. Como a gente fala de par ordenado, esse par ordenado, esse 2 aqui, ó, esse 2, ele vai ser o x. Esse 3 aqui, ó, ele vai ser o y. Por isso é par ordenado. Ele sempre vai ser assim. O primeiro aqui do par ordenado é sempre x e o segundo do par ordenado sempre vai ser y. Por isso, ordenado, ok? Você sabe que a equação da reta passa por esses dois pontos. Se ela passa por esses dois pontos, então esses dois pontos, esse x e esse y, atende essa equação aqui, ó. Então, a gente vai fazer assim, a primeira coisa que a gente vai colocar aqui. Primeira coisinha. Y é igual a ax mais b. Aí eu vou substituir. Olha o que eu vou fazer. No lugar desse y, para o primeiro par ordenado, no lugar desse y, eu vou botar o valor que está aqui. 3, ó. 3 está no lugar do y. Então, boto 3 aqui, ó. Igual. O a não tem um número para ele. Então, deixa o a aqui. O x, aqui, ó, é 2. Então, bota no lugar do x o número 2. Mais o b eu também não sei quem é. Então, bota ele aqui. Isso daqui é a equação do primeiro grau, com as incógnitas em a e em b. Para a gente finalizar, eu posso dizer que a vezes 2 é 2a. Então, eu posso reescrever isso aqui assim. 2a mais b é igual a 3. Essa é a minha primeira equação com esse primeiro par ordenado. Beleza? Vamos fazer a mesma coisa para o segundo par ordenado. Lembrando, o 3 aqui é x e o 5 aqui é y. Lembra que eu quero ela nessa estrutura aqui, ó? Se eu quero ela nessa estrutura, eu vou escrever ela de novo. Que é a mesma equação, a reta passa por esses dois pontos, então os dois pontos estão na mesma equação. Então, eu vou ter que y vai ser igual a ax mais b. Agora, olhando para o segundo ponto, substituindo, eu vou ter, no lugar do y, o 5, igual a, não sei quem é, vezes o x. O x aqui é o 3, ó. Eu boto o 3 aqui. Mais o b. Ora, Marilena, tá a mesma coisa da outra. Vamos organizar? Vamos. A vezes 3 é 3a, mais b é igual a 5. Ok? Então, agora eu tenho uma outra equação. Agora, preste atenção. Essa daqui é a equação 1. Essa daqui é a equação 2. Se vocês observarem, tanto a equação 1 quanto a equação 2, elas têm as mesmas incógnitas, o a e o b. Ora, se eu sei o a, eu encontro o b. Ou se eu sei o b, eu encontro o a. Isso é muito claro. Ora, Marilene, então eu posso montar um sistema de equação e descobrir quem é a e b. Depois eu substituo lá na minha fórmula inicial e eu vou saber quem é a equação. Exatamente, a função. Vamos lá. Vamos montar o nosso primeiro sistema de equação. Vamos colocar aqui as duas equações. 2a mais b, vou colocar aqui, ó, 2a mais b é igual a 3. E a segunda equação, 3a
mais b é igual a 5. Marilene, como é que eu vou resolver esse sistema? Aí, mais uma vez, você vai resolver do jeito que você achar legal. Tem gente que usa determinante, tem gente que usa o método do ping-pong, tem gente que usa o sistema de substituição, tem gente que usa o sistema de adição e tal. Isso é com vocês, beleza? Mas eu quero que vocês vejam o seguinte. Olhe que aqui em cima tem B positivo e embaixo tem B positivo. Então vamos multiplicar uma das duas por um negativo e aí a gente consegue cancelar o B e o B. Então vamos multiplicar a primeira aqui por menos 1. Você pode escolher multiplicar qualquer uma, mas eu vou multiplicar a primeira, ok? Como é que vai ficar isso? 2A vezes menos 1 dá menos 2A. B vezes menos 1 dá menos B. Igual a 3 vezes menos 1 dá menos 3. E aí eu vou repetir a segunda equação. Ó. 3A mais B é igual a 5. Ora, modifiquei a primeira equação, multiplicando por menos 1. Para que eu fiz isso? Porque agora eu posso cortar esse B com esse B pelo processo de soma. Como a gente corta, na realidade a gente está somando essas duas equações. Ó. Soma a primeira com a segunda, então o B cancela com o B. E aí vai ficar quem aqui? Eu devo 2A's e tenho mais 3A's. Então, menos 2 mais 3 dá 1A positivo. Então, fica A igual. O B foi cancelado. Menos 3 dividido menos 3 mais 5 dá 2. Então, aqui já sai o valor do A. Ó. Eu já sei que o A é 2. Certo? Se o A é 2, agora eu vou atrás do B. Como é que eu acho o B? Em qualquer uma das equações. Tanto nessa primeira, aqui, ó, quanto nessa segunda, ou quanto nessa que a gente montou aqui com o negativo. Tanto faz. Mas eu vou continuar pegando aquela primeira, aquela mais simples. Bom? Então, se o A é 2, vamos botar aqui, ó. Pegar a primeira equação. 2A's mais B é igual a 3. No lugar do A, eu vou colocar o 2. Então, vamos lá. 2 vezes o A, 2, mais B é igual a 3. Dito isso, 2 vezes 2 é 4, então vai ficar B é igual a 3. Esse 2 vezes 2 é 4, passa para o outro lado, menos 4. E aí eu vou chegar que o valor de B é quanto? Menos 1, ok? Então tá aí, ó. Eu tenho o valor de A, sendo 2, e o valor de B, sendo menos 1. Beleza, agora vamos fazer o final da questão. Professor, ainda tem mais? Tem mais. Qual é o mais? O mais é isso aqui, ó. Ele quer a raiz dessa função. Ora, mas eu nem sei quem é a função. Eu sei. A função está aqui em cima, ó. F de x igual a ax mais b. Agora vamos substituir. Eu já sei quem é A e já sei quem é B. Então vai ficar f de x igual. O A é 2, então vai ficar 2x. Ó. Menos B, o B é menos 1, então fica menos 1. Pronto, essa aqui é minha função. Ok? Marileno, tudo bem. O que eu faço agora? Terminei, achei a função, mas aí as respostas são números. Cara, ele não quer a função, ele quer a raiz da função. Marilene, como é essa raiz? A raiz, pessoal, é quando a reta passa no eixo do x. E para a reta passar no eixo do x, o y dela tem que ser igual a zero. Então, para mim saber a raiz dessa função, basta eu colocar no lugar do f de x o zero. Então, vem para cá para o lugar do f de x, zero. Eu quero saber quem é o x para que esse cara aqui dê zero. Vai ficar igual a 2x menos 1. Ora, para mim resolver essa equação, eu tenho que passar todos os números para um lado e deixar o x sozinho. Então, isso aqui é menos 1, passa para cá o quê? Mais 1, igual a 2x. Esse 2 está multiplicando, vai passar para cá o quê? Dividindo. Então, vai ficar 1 dividido para 2 é igual a x. Pronto, achei a minha raiz. Ou seja, quando o y aqui foi 0, aqui, ó, o meu x vai ser metade. Marilene, não tem metade aqui. Tem, aqui, ó, gabarito, letra C. Ok? É isso.
conjunto A tem 12 elementos distintos. E o conjunto B tem 15 elementos distintos. Ok? Se A e B têm 7 elementos em comum, é correto afirmar que... Marileno, vamos lá. O que significa dizer que um conjunto tem 12 elementos distintos? Quer dizer que todos os 12 elementos daquele conjunto são diferentes entre si. O que significa dizer que A e B têm 7 elementos em comum? Quer dizer que são 7 elementos na interseção. Ok? Então, aqui, ele faz 4 afirmações em cima dessas situações. Eu aconselho vocês a montar os conjuntos. Você não tem os conjuntos, ele está só descrito aqui. Então, você vai montar os conjuntos. Vamos montar aqui. Vou colocar aqui o primeiro conjunto, A, e eu vou montar aqui o conjunto B. Ok? Dessa forma, vamos escrever. Se ele tem 7 elementos em comum, então entre A e B eu vou ter 7 elementos aqui. 7 elementos. Beleza? Como no conjunto A tem 12 elementos, eu já tenho 7 aqui, então o conjunto A vai ficar só no A, vai ficar 5. Eu vou ter 5 no A, 7 no A e no B, como interseção. O B tem 15 elementos. Então, se ele tem 15 e eu já tenho 7 aqui dentro dele, então o B aqui vai ter quanto? 8. Pronto. A distribuição é essa. Beleza? Agora vamos para as afirmações. Ele diz que na letra A, o total de elementos que estão em A e não estão em B, ou seja, só estão em A, só está em A, é 6. Ora, só em A é 5. Então, a letra A, falsa. Letra B, o total de elementos que está em B e não está em A. Ora, para estar em B e não estar em A, é 8 elementos. Ele diz aqui que é 9. Então, letra B, falsa. Na letra C, ele diz o seguinte: o total de elementos do conjunto união entre A e B é 20. Ora, a união entre dois conjuntos é dada assim. Eu vou pegar o A mais o B menos a interseção de A e B. Vamos ver se isso é verdade. Ora, quem é o A? 12 elementos. Mais, quem é o B? 15 elementos. Menos a interseção. A interseção é 7. 7 elementos. Quanto isso vai dar? 12 mais 15, 27. 27 menos 7, 20. De fato, a letra C corresponde ao conjunto união entre A e B é 20. Então, a letra C aqui está correta. Marileno, se eu só somar isso aqui, também está correto. Está correto. Sem problema nenhum. Essa estrutura aqui, ela já garante essa afirmativa que a gente desenhou aqui. Então, a letra B é a correta e o nosso gabarito. E o nosso gabarito aqui, é a letra C de casa. Marilene, e a letra D diz que há 8 elementos que pertencem somente ao conjunto A. Somente ao conjunto A é 5, não é 8, tá bom? Então, D, falso. A questãozinha de análise combinatória que diz o seguinte, vamos lá. O total de senhas com 4 dígitos que pode ser formadas com os algarismos 2, 4, 5, 6, 8 e 9, de modo que cada senha comece com um número par, sem repetição, é... Marileno, vamos lá, dá para fazer como PFC, Princípio Fundamental de Contagem. Como é 4 dígitos, você já coloca 4 tracinhos aqui, já coloca 4 aqui direto e já bota igual. Bom? 4 dígitos, 4 tracinhos. Agora vamos para as restrições. Ele diz que eu só posso usar o 2, o 4, o 5, o 6, o 8 e o 9. São 6 dígitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dígitos. Beleza. Ele diz também que as senhas só pode começar com número par. Ah, Marilene, então só pode ser o par? Então aqui, para a primeira posição,
a gente pode ter o 2, a gente pode ter o 4, a gente pode ter o 6 e a gente pode ter o 8. Então, para a primeira posição, eu tenho 4 opções. Fechou? 4 opções. Aqui eu tenho o 2, o 4, o 6 e o 8. 4 opções. Para a segunda opção, eu posso ter os 6 números daqui, só que eu não posso ter o primeiro. Então, se são 6 números e eu já coloquei 1 na primeira posição, vai sobrar para a segunda posição qualquer número menos o primeiro. Então, são 6. Se eu tirei 1, fica 5. Então, aqui para a segunda posição, eu tenho 5 opções. Ora, se eu tirei 1 para a primeira, 1 para a segunda, então sobra 4 opções para a terceira. E se eu tirei 1 para a primeira, 1 para a segunda, 1 para a terceira, vai sobrar 3 para a última. Então, a minha primeira posição é 4, porque só posso ser números pares. Se não tivesse restrição disso, eu poderia usar os 6 números aqui. Outra coisa importante é que ele fala que é sem repetição, ou seja, se eu usei 1, eu não posso repetir. Por isso que os números diminuem. Então, vai ficar... Aqui é bem simples, a gente pode fazer o 4 vezes 5, 20. 20 vezes 4 dá 80. E 80 vezes 3 dá 240. Então, o nosso gabarito aqui, ó, é 200 e... Opa, já botaram o número. O gabarito aqui é letra A. Beleza? As medidas dos lados de um triângulo ABC são 5 centímetros, 7 centímetros e 9 centímetros. Num triângulo DEF, semelhante ao triângulo ABC, as medidas do lado homólogo, lado homólogo ao maior lado do triângulo ABC é igual a 27 centímetros. Deste modo, a medida do perímetro do triângulo DEF é igual a... Essa questão é uma questão de geometria, é uma questão simples, se você souber organizar as ideias. Bom, tem muita coisinha. Primeiro, tem muita informação e muito número, muito nome, muita letra. Tá? E tem a palavra homólogo. Bom, vixe, professor, a palavra homólogo, sei nem o que é. Pois é. A definição de homólogo, explicitamente, ela quer dizer aquilo que se corresponde. Uma coisa homóloga à outra significa coisas que são semelhantes, não são iguais, mas que são correspondentes. Tá? Ela casa bem direitinho aqui. Primeiro, vamos fazer passo a passo o que ele nos diz. Ele diz que a gente tem um triângulo ABC e que esse triângulo tem os lados 5, 7 e 9. Ele não diz se é retângulo, ele só diz que é um triângulo e que os 3 lados são diferentes. Então é um triângulo escaleno. A gente faz esse triângulo bem aqui, sem problema nenhum. Ó, A, faz ele bem aqui. A, B e C. Ele também não diz onde é que estão os lados, mas como são 3 medidas diferentes, vamos colocar assim. Esse lado aqui, AB, é o menor, então a gente bota 5. Esse lado AC é o intermediário, a gente bota 7. E esse outro lado aqui é o maior, a gente bota 9. Tudo isso em centímetro. Pronto, escrevi o triângulo. Depois ele diz, num triângulo DEF, é um outro triângulo, semelhante ao triângulo ABC, ou seja, se ele é semelhante, então o triângulo que eu estou procurando tem que ser ele ou maior ou menor. Só que ele diz, semelhante ao triângulo ABC e é igual a... Não, cadê? ABC. A medida do lado homólogo ao maior lado do triângulo ABC, ou seja, o lado do EF, que é homólogo ao ABC, é igual a 27. Ora, o maior lado aqui é 9. Então, esse 9 vai se corresponder com 27 da outra figura. Aí a gente faz a outra figura aqui, ó, maior. Ele não disse que é maior? Então tá aí, maior. Aí aqui vai ser D, E, F. E aí ele diz que o lado homólogo 27 corresponde com o maior lado do outro triângulo. Então, o maior lado 27 vai corresponder com 9. Então, ele vai ficar bem aqui, ó, 27 centímetros. Beleza.
Aí ele diz, deste modo, a medida do perímetro desse triângulo maior é igual a... Bem, a distância menor eu não sei, eu vou chamar de x. A distância intermediária eu não sei, vou chamar de y. Como ele quer o perímetro, então você escreve. Cara, o perímetro daquela figura grande vai ser o x mais o y mais o 27. Marilene, como é que eu vou saber quem é x, quem é y? Como é que eu vou saber disso? Está aqui, ó. Ele diz que os triângulos são semelhantes. Então, se são semelhantes, existe uma razão de semelhança. Ora, esse cara aqui, ó, é 9 e ele foi ampliado para 27. Ora, de 9 para 27, ele aumentou 3 vezes. Vocês concordam comigo? De 9 para 27, ele aumentou 3 vezes. Então, os lados homólogos, os outros lados homólogos, também têm que manter essa relação. Então, eu tenho 5, e esse 5 vai para cá, ó, o lado homólogo é x, também multiplicando por 3. Então, esse x aqui vai ser quanto? 15. O 7 é homólogo ao y, e ele também vai multiplicando por 3. Então, esse y aqui vai ser 7 vezes 3, 21. Ah, Marilene, então agora é só substituir. O perímetro vai ser igual a 15 mais 21 mais 27. Então, eu vou ter aqui 7 mais 1, 8. 8 e 5, 3. 13, né? Vai 1. 1, 2, dá 63, se não me engano. Acho que é isso mesmo. 63 centímetros. Então, esse triângulo grande dá 63 centímetros aqui, ó. Então, o nosso gabarito é a letra A. Beleza? A medida do perímetro da base de um prisma reto de base quadrada é... Marilene, ele colocou aqui de base quadrada, mas ele não falou não. Ele falou que era o perímetro do prisma. Ele não falou que o perímetro é da base do prisma, tá? É 32. A medida da altura, ó, a medida da altura desse prisma é o dobro da medida do lado da base. Nessa circunstância, o volume do prisma é... Vamos lá. Vou desenhar o prisma aqui. Bom? Vou desenhar o prisma aqui para a gente ter uma ideia do que ele está falando. Ok? Aqui, ó. Ok? Então, está aqui meu prisma. Observe que eu tenho aqui a base dele, ó. Que é a base dele, ó. Pintando de verde. Essa base, ela vai ter os 4 lados iguais porque ela é um quadrado, ó. A questão diz que é um quadrado. Então, eu vou chamar isso aqui de A e A. E essa altura aqui, ele chamou que a altura é o dobro, ó. É o dobro da medida da base. Então, essa altura aqui é o dobro, então é 2As. Show, Marilene. E agora? Como é que a gente vai fazer? Vamos calcular o volume do prisma. Marilene, nós vamos calcular com as letras. O volume vai ser a área da base, que é A ao quadrado, vezes a altura. A altura é 2A. Pronto, o volume do prisma é esse daí. Marilene, 2A, ou A ao quadrado, vezes 2 vezes A. Como é que eu posso fazer isso aqui? Pode. Isso aqui vai ficar 1 vezes 2 é 2, e A ao quadrado vezes A é A ao cubo. Pronto, o volume é esse. Marilene, não tem essa resposta ali, não. Não, não tem não. E como é que eu acho? Ora, você precisa saber quem é o A. Como é que eu sei quem é o A? Está aqui. Ele disse que o perímetro da base é 32. Então, vamos lá. A base é 4A. Então, vamos para cá. O perímetro é 4A. Está aqui, ó. A. Então, se o perímetro é 4A, então aqui é 32 igual a 4A. O A está multiplicando, passa dividindo. O 4 multiplicando, passa dividindo. Então, 32 dividido para 4, isso aqui vai ser A. Então, o meu A aqui vai ser 32 para 4, 8. Pronto, eu já sei quem é o A. Marilene, para me calcular o volume, basta substituir? Basta substituir. Então, vamos fazer isso. Vou pegar aqui o pincelzinho verde. O volume vai ser igual a 2 vezes A é 8, então vai ficar 8 ao cubo. Então, o volume vai ficar
2 vezes 8 ao cubo. Quanto é 8 ao cubo? É 8 vezes 8 vezes 8. Isso dá quanto? 512. Então, isso aqui é 512. Como ele quer 2 vezes isso, então vem para o volume. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. E 2 vezes 5, 10. Então, o volume desse cara vai ser 1024. Aqui, ó, 1024 centímetros cúbicos. Então, o gabarito aqui é a letra D de dado. Questão 5. Ana gastou R$ 720 referente a 3/8 do valor do seu salário. Deste modo, a soma, ao que ele quer, a soma dos algarismos do número que representa o salário de Ana é. Como assim, Marilene? Como é que é isso aí, cara? Vamos lá. O que ele está dizendo? Eu tenho 720 é igual, faz referência a 3/8 do salário dela. Ou seja, esse valor de 720 é 3/8 do salário dela. Então escreva do jeito que ele está dizendo, que aí você vai enxergar matematicamente. Olha o que ele diz, que 720 é igual a 3/8 do salário. Marilene, faço o que com isso? Vamos organizar matematicamente. 720 é igual a 3/8 vezes S. Vamos chamar S de salário, ou vamos chamar salário de S. Como isso aqui é a multiplicação, o que eu vou fazer? Eu vou passar o 8 que está dividindo, ele passa multiplicando. Então, vai ficar 720 vezes 8. E o 3 que está multiplicando, ele vai passar para cá dividindo. Então, vai ficar dividido para 3. Ó. Isso aqui é igual ao salário. Então, o salário de Ana, basta fazer 720 vezes 8 dividido para 3. Ou você pega 720 e divide para 3. 720 dividido para 3 é 240. Aqui é 240 vezes 8, que é igual ao salário. Observe, 720 dividido para 3, 240. E 240 vezes 8, é uma conta grande, mas dá 1.920. Então, o salário de Ana vai ser R$ 1.920. Tem o gabarito? Tem. Tem 1.920 aqui no gabarito? Tem. Não, porque o que ele quer? A soma dos algarismos do salário. Cara, quem é a soma disso? Aí vamos voltar para cá. Quem é a soma? 1 mais 9 mais 2 mais 0. 1 mais 9, 10. 10 mais 2, 12. Então a soma é 12. E aí a gente chega no nosso gabarito aqui, ó, letra B de bola. Show? Numa sala, há 50 mulheres que representam metade de 4/5 de todas as pessoas presentes. Nessas condições, o total de homens na sala é... Quando ele diz 50 mulheres representam, significa que 50 é igual a metade, ou seja, 1/2 de 4/5 de todas as pessoas presentes. Ou seja, 50 mulheres é igual a 1/2 de 1/4 de pessoas. Dos presentes, vamos colocar assim. Dos presentes. Esse P aqui é de presentes. Beleza. Marilene, como é que eu resolvo isso? Cara, esse de vira multiplicação. Então vai ficar... Olha como vai ficar. 50 igual 1/2 vezes 4/5 vezes P. Vamos fazer a multiplicação? 50 igual 1 vezes 4 é 4, e 4 vezes P, 4P. Dividido. 2 vezes 5, 10. Pronto, ficou assim. 4P dividido para 10 igual a 50. Ora,
Para você resolver a questão, basta isolar o P. Passa esse 10 que está dividindo para cá multiplicando. Ó. Então vai ficar 50 vezes 10 é igual a 4P. Ora, vamos fazer a continha. 50 vezes 10 é 500, igual a 4P. Como o P está multiplicando, vai passar para cá o quê? Dividindo. Vai ficar 500 dividido para 4. É igual a P. E P vai ser 500 dividido para 4, 125. O que é 125? 125 é o total de presentes. Fechou? 125 é o total de presentes. Ora, desse total de presentes, quantas mulheres eu tenho? 50. Então, eu vou pegar 125 menos 50. Isso vai me dar 75. O que é isso aqui? É o total de homens na sala. O que é 50? É o total de mulheres na sala. E aí a gente chega na nossa resposta tranquilamente. Quem é o total de homens? Total de homens, 75 homens. Porque eu tenho 50 mulheres. Então, o nosso gabarito aqui, ó, é a letra C. Beleza? Se a sequência B, E, I, N e reticências obedece uma lógica, considerando as 26 letras do nosso alfabeto, então o próximo termo da sequência deve ser a letra. Aí tem as letras aqui. Bem, como ele diz que a gente tem que considerar as 26 letras do nosso alfabeto e que essa sequência obedece uma lógica, então o que eu vou fazer? Eu vou escrever aqui o nosso alfabeto. O nosso alfabeto é circular. Ó, a primeira letra que ele mandou observar é o B. Então a gente marca o B aqui, ó. Marca o B. Depois é o E é bem aqui. Depois é o I é bem aqui. Depois é o N é bem aqui. Aí ele quer saber quem é a próxima letra da sequência. Ó, entre o B e o E, eu tenho duas letras. Eu pulei duas. Entre o E e o I, eu pulei 3 letras. Entre o I e o N, eu pulei 1, 2, 3, 4 letras. Então, a próxima eu tenho que pular 5. Então, vai ter 1, 2, 3, 4, 5. Então, a próxima letra vai ser o T, ó. O T. E aí, eu vou pular 5 letras para cá, ó. Show? Então, o nosso gabarito aqui é a letra T de tatu. A fração correspondente ao complemento de 20% de 40% é... Olha aí, ele já começa pedindo a fração. Primeiro que as alternativas nenhuma é em fração. Tudo é em taxa percentual. Mas eu posso converter isso em fração, tá? Beleza. Cara, a fração correspondente ao complemento de 20% de 40%. Vamos lá. Mas como é que eu faço? Escreva o que ele está dizendo. Olha aí. 20% de 40%. Vamos escrever. Quanto é 20% de 40%? Quanto é isso? Ora, 20% é 20 sobre 100. De vezes 40%, 40 sobre 100. Top. E agora? Agora a gente faz as contas. Esse 0 vai embora com esse 0. Esse 0 vai embora com esse 0. E quem é que fica aqui em cima? 2 vezes 4, 8. 10 vezes 10, 100. Beleza? Então, eu tenho aqui 8%. Opa. 8%. Ou seja, 20% de 40% é 8%. Ora, e quanto falta para me chegar em 100? Pego 100%, que é o complemento, e tiro 8%. Isso vai ficar 92%. Então, o complemento de 8 para chegar em 100% é 92. Então, o nosso gabarito aqui, ó, é a letra C de casa.
Seja a matriz quadrada de ordem 2 formada pelos coeficientes das incógnitas. Preste atenção. Ele está dizendo que há uma matriz quadrada de ordem 2 por 2, ou seja, tem duas linhas e duas colunas, e é formada, a matriz que ele está se referindo, é formada a os coeficientes do sistema linear abaixo. Então, o determinante dessa matriz é igual. O determinante da matriz, ele é da seguinte maneira. Eu vou dar uma pequena aula aqui do lado de determinante. Ó, determinante de ordem 2 por 2. Bom? Marileno, como é que eu faço isso? A matriz é uma tabela que tem duas colunas e duas linhas. Então, eu vou chamar essa matriz aqui de A, B, C, D. Aqui é a matriz. A, B, C, D. Como é o determinante dessa matriz? Eu vou pegar a multiplicação dos elementos da diagonal principal. Aqui, ó. Essa aqui, ó. Essa aqui é a diagonal principal. E essa daqui é a diagonal secundária. Isso aqui não muda. Aqui e na China é assim. Bom? Então, se eu tenho uma matriz de ordem 2 por 2, duas linhas e duas colunas, eu vou pegar a multiplicação dos elementos da diagonal principal, que é essa daqui, começa bem aqui no primeiro elemento, e a diagonal secundária começa aqui embaixo. Então, quem é a multiplicação aqui? O determinante vai ser A vezes D menos o C vezes B. Pronto. Esse aqui é o determinante. Agora, quando a gente voltar para a questão, ele está dizendo que eu tenho uma matriz quadrada de ordem 2 e é formada pelos coeficientes das incógnitas. Então, quem é o x? Eu tenho 3, o y eu tenho mais 2, o x aqui eu tenho menos 1 e o 4 é no y. Então, está aqui minha matriz. Ó. Então, o determinante vai ficar igual. 3, 2. Embaixo, menos 1 e 4. Determinante vai ser diagonal principal dá 4 vezes 3, 12. Bota 12 aqui. Menos 1 vezes menos 2. 1 vezes menos 2 dá menos 2. Acabou. 12 faz o jogo de sinal. Mais 2. 12 mais 2, 14. Quem é o determinante? Gabarito aqui. Letra D de dado. Beleza? João esqueceu sua senha de banco formada por 3 números. Mais uma questãozinha de análise combinatória, mais uma questãozinha de senha. João esqueceu sua senha de banco formada por 3 números. Ele só lembra que nenhum deles é igual ao outro. O que isso quer dizer? Que se nenhum número é igual ao outro, ele não tem elemento repetido. Ele não pode repetir elementos. Se não tem nenhum número igual ao outro, ele não pode repetir os elementos. Beleza? Aí ele continua. Se tentar descobrir qual o número de sua senha, o total de tentativas que João terá que fazer é: qual é a única restrição que ele me deu? Lembra do que eu disse lá na outra questão? 3 dígitos? Então escreve logo. Beleza. O que ele disse que não pode acontecer? A única coisa que ele diz que não pode acontecer é os números serem iguais. Então, ele pode colocar qualquer número em qualquer ordem, em qualquer posição, contanto que não se repita. Marilene, eu posso começar com o 0. Pode. Por que você pode? Porque é uma senha. Se fosse, por exemplo, um número qualquer, um número de 3 dígitos, aí eu não posso começar com 0.
Mas como é uma senha, a senha eu posso. Beleza? É a natureza da coisa. Então, para a primeira opção, eu tenho quantos números possíveis? 10 números. Pronto. Na primeira, eu posso colocar 10 números. Se eu não posso repetir, dos 10, eu tiro 1, fica 9. Do 9, eu tiro 1, fica 8. Acabou a minha questão. Basta fazer a multiplicação. 9 vezes 8, 72. E pega o 72 e multiplica por 10. Basta acrescentar um zero. 720 combinações possíveis. E aí a gente chega no nosso gabarito aqui, ó. Letra B de bola. Show, turma?